Mais uma vez eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, que está em Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 10. Se você puder e tiver com a sua Bíblia aí ao seu acesso, esteja com ela em mãos para nós vermos aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Queridos, é bem verdade que nós estamos vivendo um período muito distinto na nossa história. Eu, pelo menos, não vi, não contemplei, nunca passei por uma situação semelhante e acredito que você também não tenha vivido algo similar. É um tempo difícil, é um tempo diferente. Muitos trabalhadores estão preocupados, ansiosos, porque dependem do trabalho cotidiano para se manterem. Muitas famílias preocupadas porque há pessoas com dificuldades na saúde, debilidades físicas, motoras, e tudo isso os coloca em situação de risco diante dessa pandemia. Há muitas coisas acontecendo e talvez isso tente tirar de nós a paz, a alegria, o contentamento. Mas nessa noite eu quero ministrar a palavra do Senhor que está em Filipenses capítulo 4, com o seguinte tema: o segredo do contentamento. O segredo de andarmos felizes em toda situação, o segredo de estarmos alegres, independente das circunstâncias. Então acompanhe comigo a leitura desse texto e nós vamos ver o que Deus tem para nos dizer. Filipenses 4, a partir do verso de número 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Queridos, quero te dar um breve contexto dessa epístola. Paulo, quando a escreveu, ele estava em uma prisão. Paulo estava preso por pregar o evangelho, talvez em Roma ou Éfeso, a gente não tem certeza, mas a gente sabe que ele não tinha total liberdade. Não tinha liberdade de ir e vir, não tinha liberdade para se locomover, sair do seu local aonde estava encarcerado. Pode parecer para nós uma situação muito difícil, e de fato era. Mas ele estava ali escrevendo aquela que é conhecida por ser a carta da alegria. Em 4 capítulos, 16 vezes Paulo fala sobre alegria. O versículo que mais se destaca é o do capítulo 4, versículo 4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Não é à toa que Paulo está fazendo isso. Ele está querendo ensinar os irmãos da igreja de Filipos que, independente das circunstâncias pelas quais estamos passando, a alegria deve ser algo sempre presente no nosso meio. A alegria deve ser uma marca do cristão. A alegria deve ser algo que transcende as circunstâncias, porque ela é um fruto, é fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É fruto que o Espírito de Deus produz nos nossos corações. E eu quero meditar em 3 pontos dentro deste texto. O primeiro deles está no verso de número 10, que é: o segredo do contentamento é saber que pertencemos a um povo. Eu gosto de olhar para o que Paulo diz no verso 10, ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Queridos, Paulo, mesmo aprisionado, mesmo em cadeias, ele sabia que não estava sozinho. Mesmo ali
recluso naquele ambiente, sem ter contato com a igreja, sem ter contato com os irmãos, ele sabia que não estava só, que havia um povo espalhado por toda a terra, gente chamada por Jesus Cristo, que servia ao Senhor e que fazia parte da mesma família. Tanto é verdade que no versículo 1 do capítulo 4 ele diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor. Você está aí na sua casa, distante de mim nesse momento. Você está aí num isolamento social, algo que nós jamais pensávamos e jamais pregamos ou incentivamos. Pelo contrário, nós somos o povo da comunhão, o povo de andar junto, o povo de estar unido. Mas é necessário que por um tempo assim nós estejamos. Mas não se esqueça, apesar de isolado fisicamente, você permanece ligado à videira que é Jesus Cristo. Você permanece conectado ao corpo de Jesus e ligado assim aos seus irmãos. Você continua sendo parte do povo de Deus, que faz parte todo aquele que confessou o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, você faz parte de uma família, você não está sozinho. Você, como Paulo, deve cultivar na sua mente, no seu coração, a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus Cristo está com você o tempo todo e que Ele te liga espiritualmente a cada um dos seus irmãos, a cada um daqueles que domingo após domingo, ano após ano, você tem visto aqui na igreja. Ainda que você não veja esses irmãos, nós estamos juntos, conectados, ligados pelo vínculo do amor. Não se esqueça disso. Pertencemos a uma família, pertencemos a um povo. A segunda lição que eu vejo nesse texto está no versículo de número 11, que diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Essa é a segunda lição. O segundo segredo do contentamento é saber adaptar-se a toda situação. Quantas vezes o mundo já passou por transformações? Quantas vezes o mundo já mudou da noite para o dia? E nós, o povo de Deus, tivemos que nos adaptar. Quantas vezes as pessoas tiveram que mudar a sua forma de viver, de conviver, de se relacionar, de interagir? As revoluções, elas ocorrem, elas nos pegam de surpresa, e esse é um desses momentos. E nós, como servos do Senhor, precisamos fazer como Paulo. Eu sei adaptar-me a toda e qualquer situação. Pode ser um período de coronavírus, pode ser um período de guerra, pode ser um período de perseguição, pode ser um período de crise econômica, de crise moral, não importa, nós sabemos, como servos do Senhor, passar por todas essas situações e sair delas vencedores. É assim que o Senhor nos ensina. Paulo diz no verso de número 12, na parte C: eu sei o que é estar bem alimentado, sei o que é ter fome, sei o que é ter muito, ou sei o que é passar por necessidade. Você vê aí agora uma imagem que mostra 3 jarros. O primeiro deles vazio, a necessidade. O do meio, pela metade, o tempo de equilíbrio, onde as coisas estão tranquilas. E o terceiro, o tempo de fartura. Nós vamos, vez ou outra na nossa vida, passar por um desses períodos, por um desses momentos. Muita gente, nos períodos de crise, pensam em tirar a própria vida, pensam em largar tudo, em abandonar, em se perder. Outros tantos enlouquecem, mas nós, que cremos na palavra do Senhor, permanecemos firmes e inabaláveis em qualquer uma dessas situações. Nós podemos dizer como Paulo: eu sei o que é passar por necessidade, mas eu sei também o que é ter fartura. Eu aprendi a me adaptar em cada uma dessas situações. Mesmo na prisão, mesmo em cadeias, mesmo tendo a sua liberdade e os seus recursos limitados, ele sabia
viver daquela forma, ele aprendeu a lidar com aquela situação. E mesmo na prisão, Paulo ganhou muitos e muitos homens para Jesus. A história, os relatos nos contam, e a própria Bíblia também nos diz, que Paulo ganhou muita gente nas prisões, ganhou carcereiros, ganhou pessoas importantes, ganhou outros prisioneiros, como foi o caso de Onésimo. Paulo aprendia a viver em todo lugar da mesma forma, com os olhos fitos em Cristo, com a sua esperança em Deus. Ele não vivia pelo que via, ele não vivia pelas circunstâncias, mas ele vivia pelas promessas do Senhor para a vida dele. Aprenda também isso na sua vida. Eu coloquei um trecho do dicionário de Paulo e suas cartas, um livro excelente, que traz a seguinte citação: a independência paulina de circunstâncias externas provém de sua total dependência de Deus. Ele está contente em todas as coisas por causa de sua relação com Cristo, que lhe dá forças. E isso nos leva justamente ao terceiro ponto, ao terceiro segredo do contentamento, que é saber que há um Deus poderoso. Não é à toa que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é em vão que ele proclama essas palavras, porque ele sabia que havia um Deus que o fortalecia. Ele sabia que havia um Deus que renovava a sua força mesmo nos momentos de fraqueza. Ele sabia que as circunstâncias, elas não eram maiores do que o Deus a quem ele servia. O Deus que o chamou ali na estrada para Damasco. O Deus que o sustentou em todo o tempo, o Deus que se apresentou bondoso e generoso para com ele. Esse é sem dúvida um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Na minha antiga casa havia uma parede onde estava lá um adesivo com esse versículo escrito. Aqueles livrinhos de promessa que você abre, tira um versículo, está lá: tudo posso naquele que me fortalece. Nas empresas, muitas usam esse texto como lema, mas pouca gente entende a profundidade dessa verdade. Querido, dizer tudo posso naquele que me fortalece é dizer justamente o que Paulo disse. Eu sei o que é passar por necessidade, eu sei o que é ter fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o que é estar em comunhão com meus irmãos e unidos a Ele, em vínculo de comunhão aqui, juntos, adorando, celebrando o nome do Senhor. Mas eu sei também o que é ser crente, quieto, isolado na minha casa. Eu sei adorar ao Senhor quando as portas do meu negócio estão abertas e o dinheiro está entrando. Mas eu sei também o que é servir ao Senhor quando elas estão fechadas e a conta está no vermelho. Eu sei o que é servir ao Senhor quando tudo vai bem, a minha saúde está em dia, a minha força, o meu vigor está 100%. Mas eu sei também o que é servir ao Senhor no tempo onde a doença vem, a enfermidade me pega, onde eu estou num leito de hospital. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo isso eu posso. Eu sei passar por cada uma dessas situações, porque eu sei que é Deus que está comigo. É o Senhor Jesus Cristo que me acompanha e me dá forças. Em Filipenses e em toda a sua vida, seus escritos, Paulo, ele atribui tudo a Deus. Ele diz: eu alegro-me no Senhor. A alegria de Paulo está no Senhor. Ele diz que o nosso Deus suprirá cada uma dessas necessidades. Ele sabe que Deus é aquele que supre. Ele diz que Deus é aquele que efetua tanto querer quanto realizar segundo o bom propósito da sua vontade. Ele sabe que é Deus que faz. Paulo sabe que Deus está no controle, que Ele não perdeu o controle da história e que Ele está comigo, Ele está com você. É Ele quem nos fortalece. Por isso, meu querido, minha querida irmã, eu encerro nessa noite lembrando para você desses 3 pontos. O segredo do contentamento está em saber que nós pertencemos a um povo, não estamos sozinhos.
Segundo, saber adaptar-nos a toda e qualquer situação. E terceiro, saber que há um Deus poderoso cuidando de cada um de nós. É como diz aquela canção que nós cantamos vez ou outra em nossas igrejas: sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Nós precisamos aprender esse segredo. Quando o autor dessa canção a compôs, ele estava num período triste da sua vida, em luto, porque a sua esposa e a sua filha haviam sido mortas num naufrágio de um navio. E ainda assim, ele escreveu dizendo: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que você e eu possamos aprender a ser feliz com Jesus, fiéis a Ele, não só nos dízimos e nas ofertas, mas nos valores cristãos. Não abandone Jesus Cristo, não abandone a palavra do Senhor nesse tempo, não deixe de orar, não deixe de ter comunhão com o Senhor, não deixe de ter comunhão com seus irmãos, como o Álvaro falou agora há pouco, o seminarista Álvaro, tenha contato com seus irmãos, mande mensagem no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, continue sendo igreja fiel do Senhor Jesus Cristo. Esteja contente e feliz em toda e qualquer situação. Essa é a lição do Senhor para nós nessa noite. E eu quero, antes de encerrar, orar com você. Feche os seus olhos aonde você estiver e vamos falar com o Senhor Jesus. Pai, aonde estiver um servo do Senhor orando comigo nesse momento, que o Senhor ministre ao coração deles essa verdade, Pai. Que o Senhor aplique esses valores, esses princípios e nos ensine na prática do dia, no cotidiano, a viver esse segredo do contentamento. A sermos como o apóstolo Paulo, que mesmo na prisão não se entristecia, mesmo sofrendo pelo Senhor, estava alegre, contente e incentivava os irmãos a viver da mesma maneira. Que nós possamos, Pai, vencer, passar por esse período, que ele seja breve, que ele seja encurtado pelo Senhor, e que nós possamos sair vitoriosos, que nós possamos sair contentes, alegres, prontos, Senhor, para batalhar e para conquistar grandes coisas em nossas vidas. Que nós possamos ser achados fiéis pelo Senhor, que se for de fato o fim da nossa vida, os últimos dias, se for de fato o prelúdio da volta do Senhor, que nós possamos ser encontrados por Ti, fiéis e prontos, preparados para subir, alegres no Senhor, Pai. Essa é a nossa oração que Te fazemos, gratos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você permaneça firme neste período, e que nós possamos, unidos em amor, continuar orando e buscando o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.